Bem-vindos ao canal do Sparkbox, primeiro vídeo aqui pra vocês, feito com muito amor e carinho, programação sem enrolação. Semana passada eu postei um videozinho pra vocês lá no Instagram, se você não sabe, ó, tá nossas mídias sociais aqui, segue elas, não se esqueça e junte-se a nós no nosso servidor. O que acontece, galera? Postei um vídeo usando HTML, CSS, Vanilla, JavaScript pra vocês, tá lá no GitHub. Vocês gostaram pra caramba, então eu resolvi explicar a aplicação aqui pra vocês. Como é que foi feita, o que você tem que aprender, o que dá pra fazer. Porque tiveram algumas dúvidas, o pessoal mandou lá no server do Discord, mas pra você que não mandou, aqui vai. Então, Tadeuzão da Massa, toca a vinheta. Bom, estamos aqui, então voltamos. O que acontece? Essa aqui é a aplicação que eu havia feito, né? Então se você colocar aqui, ó, o nome um e-mail, por exemplo, ele ainda não vai ativar o botão e somente quando você for colocando obedecendo todas essas obrigatoriedades aqui da senha, né, para você montar uma senha difícil de ser criptografada, ele vai habilitar o botão. Como vocês estão vendo aqui, ele não tem um endpoint, ele não submeteu para nada, mas ele funciona. Então você só precisa integrar ele, o que não é o foco desse vídeo. Você vai aprender tudo isso, mas não vai conectar com a API em si. Então, bora pro código. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou parar a porta. Então, vamos começar aqui do zero. Vou limpar essa porta, mas antes eu queria mostrar para vocês dois sites que vocês vão precisar. Tá? Para pegar essa asset do fundo, eu uso o FreePic. O FreePic, ele tem vários sites, várias imagens gratuitas e também pagas. Essa aqui é gratuita, tá? Para você pegar, e elas são em alta qualidade. Então, se você clicar aqui, por exemplo, ó, nessa de tulipa, ele já vai oferecer ela como JPG. Mas se você não gostou da cor, não gostou por motivo X, você pode vir aqui em outra, selecionar, ó, tem várias imagens gratuitas que você pode pegar. O segundo é paleta de cores. A paleta de cores eu escolhi aqui, eu peguei algumas, só que se você também não gostou, você pode pegar, que é do Canva. canva.com/colors palette, vai estar na descrição do vídeo, deve estar rolando aqui em algum lugar na tela, para vocês pegarem. Que você pode escolher aqui, ele já faz para você um net maneiro de cores aqui, pra não se preocupar. E por último, o OneDraw, que é para vocês pegarem pictures, figuras, SVG, qualquer uma em qualquer cor. Então você pode escolher aqui, ó, ele já vai repintar as figuras. E se você não gostou, ele tem uma forma de search que é absurda. Você pode pegar um monte de coisa, mano, um monte. Então você colocar avatar aqui, se você quiser colocar um íconezinho no avatar que não tem na nossa aplicação, você pega aqui na cor que você acha e acrescenta lá na sua página. Dito tudo isso, bora pro código. Finalmente chegamos aqui na etapa do código. O que está acontecendo? Você pode criar um folder onde você quiser na sua aplicação do zero, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. E a gente vai criar a estrutura básica, que é um index.html, que vai ficar o nosso HTML, um styles.css, que vai ser toda a estilização da nossa aplicação, um app.js, que vai ser a nossa lógica, né, que vai ser implementada na próxima videoaula, porque eu vou dividir essa em duas. E também temos os nossos assets, que eles vão servir para a gente pegar as figuras. Como eu já peguei a figura, eu não vou ficar me matando aqui não. Então já vou colocar aqui, ó, o BG, eu chamo ela de... Você pode chamar ela do que você quiser, eu chamo ela de BG referente ao background, que vai estar aqui bonitão. Então coloque a imagem que vocês escolheram e vamos codar. Se você está no VS Code, ele já automaticamente tem alguns snippets de geração de código automático para você. Ó. Se você colocar uma exclamação, ele já automaticamente coloca para você toda o boilerplate, né? O código que você não precisa decorar esse troço, ele já gera para você. Então aqui eu vou colocar vou alterar só o document name aqui, eu vou colocar como landing page, por exemplo, validator form page, para referir que vai ficar lá no título. E eu vou importar algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou linkar já o meu HTML com o meu CSS para ele já identificar que tem vai ter meu styles. Então, para isso eu uso o link e ele já tem a opção do CSS. E ele já até coloca para mim o padrão do style.css. Mas eu vou colocar aqui styles.css, que é o nome do meu style. Segundo, eu vou importar aqui também, ao fim do meu body, o meu JavaScript. Então, o script.source, e aqui eu vou colocar .app.js. Então eu vou importar meu JavaScript sempre ao final do body. Por quê? Porque eu quero que toda a página carregue antes de rodar o JavaScript. Para não ter problema do JavaScript ter que rodar algum script antes da tela estar em loading, aí dá problema para vocês futuramente. Então tenham isso em mente que é muito bom.
Seguinte, e dado isso, tem uma outra lib que eu gosto, que é a lib de icons. E eu também vou importar, que é do Font Awesome. Então aqui, ó, você pode vir lá. Eu vou deixar aqui na descrição e também tá o meu GitHub aqui embaixo. Você pode pegar lá o link. Isso daqui, galera, é o seguinte. Se você colocar Font Awesome aqui no Google, eles são um folder de ícones para você usar na tua aplicação. Tem vários aqui, vários, gratuitos e pagos, e você pode usar eles na sua aplicação, seja ela em qualquer que for. E eu também vou usar um link do Google Fonts, que ele, eu não vou usar a fonte Arial nem a Sans Serifa, que são padrões. Eu vou escolher uma fonte maneira aqui para vocês, que ela é gratuita. Então você vai vir aqui no Google Fonts, ele vai ter um monte de fonte gratuita. A que eu mais gosto de todas é a Poppins, que eu acho ela bem bonitinha, assim, entre aspas. Vocês vão selecionar as que vocês querem. Nessa aplicação, eu vou usar o Regular, que é a 400. Eu vou usar a 500 e o Bold, que é a 700. Então vocês vêm aqui, selecionem. Ele vai gerar para você uma forma de link da importação. Então vocês venham aqui no topo dentro do head e coloquem ele aqui para vocês. Ele já vai gerar esse link aqui todo bonitão, então só coloca. Aí se você quiser colocar alguma definição bonitinha, tipo, igual aqui um comentário falando o que é fonts from Google, você pode colocar aí para vocês saberem depois. E ele já te dá até a forma de importação aqui embaixo, que também a gente vai usar. Então essas aqui são as pré-configurações que a gente vai ter que usar no nosso aplicativo. E bora começar agora criando as tags bonitinhas para vocês. Outra coisa, tenham também instalados o Live Server, que é ele que vai fazer com que a gente consiga pré-visualizar. Então Live Server, que é esse daqui, ó, vocês instalam ele e ele vai fazer com que vocês consigam rodar a aplicação para você pré-visualizar o que está acontecendo na tela. Então aqui no meu index.html eu vou dar um Command Shift P se você tiver no Mac, ou Ctrl Shift P. Vou escrever Live Server e ele vai dar um Open with Live Server. Aí ele já automaticamente vai te redirecionar para a página que está acontecendo. Então tudo que eu fizer aqui, então por exemplo, digamos que eu vou criar um H1 aqui, um texto, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, ele já automaticamente vai atualizar a atualização em tempo real para vocês. Beleza? Então, bora codar. O que acontece aqui? Primeiro de tudo, você sempre começa a... Quando você quiser usar os snippets a seu favor, se você colocar ponto e algum nome, ele vai criar uma div com uma classe chamada depois do ponto. Se você quiser criar um ID, você coloca hashtag container, por exemplo. Ele vai criar uma div com um ID container. Se você quiser criar, por exemplo, uma UL ou qualquer outra coisa que exista, tipo section, ou a UL, por exemplo, aqui, ó, bonitão, ou qualquer coisa, basta você colocar o nome da tag e dar um enter, ele já automaticamente dá um complete para você com boilerplate. Se você também quiser criar, por exemplo, o L, aí aqui, e dentro aqui eu quero criar 4 LIs, então eu vou colocar LI vezes 4 e ele vai criar 4 LIs para mim, ou N quantas eu quiser. Então essa aqui é a aulinha básica de snippets, para vocês usarem eles a seu favor. Isso aqui vai otimizar muito o seu código. Então vamos criar aqui uma classe chamada container, que vai conter todas as minhas aplicações, todos os meus elementos do HTML. Aí eu vou colocar também um wrapper, que vai me ajudar nessa brincadeira, para eu poder formatar melhor o que está acontecendo aqui dentro. E aqui sim eu vou colocar o meu form. Então form, se eu quiser colocar dentro do form, eu quero colocar uma classe específica, eu coloco o ponto, e aí eu vou colocar, por exemplo, form container. E ele já vai criar um form, o action, coloquem o hashtag, vai criar um form com uma classe de acordo com o que eu fiz. Se eu quisesse criar um form com um ID container, por exemplo, só você colocar o hashtag na frente. Então, beleza. Dentro do form, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas divs aqui dentro. Eu vou dividir primeiro isso aqui em sections, tá? Eu vou criar uma section para os meus inputs, para poder fazer a parte de cima dos meus inputs. Então eu vou colocar aqui ponto input section. E eu vou criar uma section também para minha área de validação. Então section.validator area, que ele vai ser minha área de validação, que vai ser aquela parte lá de baixo onde estão todas as condições que vão ficando sendo atualizadas conforme o usuário for obedecendo a senha dele na hora de criação. Beleza? Então aqui, ó, o que eu vou fazer?
Dentro do meu validator aqui, primeiro de tudo, eu vou colocar um UL, que vai ter uma lista não ordenada, e vou criar um li vezes 4, que vai ser as minhas quatro opções lá de completude. Então a primeira delas é o lower and uppercase, que vai ser ele vai ver a regra se ele tem letras minúsculas e maiúsculas dentro da sua senha. A segunda vai ser o number, vai ser de 0 a 9. Se você quiser colocar em português também não interessa, pode colocar na linguagem que você quiser. Não faz muito. Aí deixa eu ver aqui. Tá, o caracteres especiais, characters. E também tem o último, que eu acho mais legal também, que é o at least 8 dígitos. Então, eu quero que a senha tenha no mínimo 8 dígitos. Então, para que a senha se torne totalmente válida, ela tem que ter um lowercase, ela tem que ter um número, ela tem que ter pelo menos um caractere especial e no mínimo 8 dígitos nessa brincadeira toda. Se vocês olharem aqui, ó, já viu que tá ficando bonitinho já a coisa, já tá aparecendo pelo menos tá aparecendo alguma coisa na tela. E por último, depois do section, eu vou colocar um input do tipo submit, que vai ter um value de create account. Então, o que vai acontecer? Depois que ele preencher tudo isso daqui, ele vai clicar nesse botão e vai dar um submit para o servidor, que é esse create account aqui que a gente viu. Beleza, eu vou começar com isso daqui, tá? Depois eu vou fazer os meus... Não, na verdade eu vou fazer um input aqui também. Eu vou chamar esse input area para ficar mais fácil para mim, para ficar um pouco mais semântico, né, o que está acontecendo aqui dentro dele. E eu vou criar uma div aqui de ponto input form, que vai ficar o meu. E aqui dentro eu vou colocar um i, que vai ser um icon, que vai vir direto do font icon, do Fonts Awesome que eu mostrei para vocês. E também vai ter o nosso input, certo? Se você quiser um input, ele tem vários tipos aqui, já se você quiser preencher. Então o primeiro input que vai ser um input de e-mail. Então o nome vai ser e-mail e o ID vai ser e-mail. Certo? Esse aqui é o nosso primeiro input form. Eu vou copiar ele aqui, porque eu não quero ter esse trabalho. E o segundo vai ser um tipo de password. Então o name é password e o ID é password. Para que serve esse name e esse ID? O ID é o identificador único no seu DOM, que é o seu Document Object, tralala, que vai ser na sua árvore em si. Então ele vai servir para a gente identificar os elementos quando a gente quer pegá-los ou fazer alguma transformação neles, vai ficar bem mais fácil de identificá-los. ID de identificador. Name, password, quando você vai submeter isso para o servidor, pensa que são chaves valores. Então, quando você inserir a sua senha, a chave valor vai ser password e a chave vai ser password e o valor vai ser a sua senha. Então o servidor vai poder pegar a sua senha com a chave password lá dentro. Certo? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas acho que é bom explicar para quem está começando. E segundo, o i, ele tem uma coisa que é o seguinte. O i não vai ser um i sozinho. Dentro aqui eu vou colocar um FA circle. O que significa isso aqui? Quando você quando você colocar as coisas no servidor, ele vai pedir que você no servidor não, na sua tela, eu vou querer um ícone lá dentro. Então, para que ele entenda que eu quero um ícone do Font Awesome, eu vou ter que colocar um ícone. A forma dele de pegar o ícone, que é esse daqui. Então, só vocês virem no site, escolherem um ícone, quando vocês clicarem, ele já vai ter um i de icon. E você copia isso daqui e ele automaticamente vai colocar para você na tela. Ó. Então aqui, ó, se eu trocar isso aqui por Acusoft, que eu nem sei o que é isso, ele já vai colocar para você. Se você não tiver internet, ele não vai carregar. Então, certifique-se de estar com a internet funcionando certinho, bonitão. Você vai estar vendo o vídeo, então você está com a internet. Mas se você não tiver, ou ela estiver muito lenta, pode ser que demore alguns milissegundos para ela poder carregar, tá? Então é normal esse delayzinho que dá. Aqui eu vou colocar, não vou colocar o cycle, né? Eu vou colocar o user, que é esse bonitinho aqui. E eu vou colocar também o user, eu vou colocar o lock, que é uma fechadura para o usuário, certo? E além disso, eu também vou colocar dentro do form um H1 falando bem-vindo.
para o usuário, né? Para ele saber que está sendo bem-vindo e tal, melhorar a usabilidade da criança. Então, a princípio, esse daqui vai ser a minha classe. Aqui dentro do LI, eu vou colocar uma classe chamada Span, que vai expandir alguma coisa que eu queira aqui dentro. E dentro disso daqui, eu vou colocar o meu Cycle. Então, aqui dentro. Eu estou pegando da minha colinha, né? Porque eu não vou ficar decorando tudo isso aqui. E você não decora isso. Você simplesmente vai lá no Ctrl Awesome e pega, tá? Não tem necessidade de ficar decorando isso aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó, antes dos meus nomes. Então, dentro do LI, abaixo dele, dentro do LI e antes da nossa escrita, tem um span, que vai ser o nosso ícone. E é ele que vai fazer a alteração. Ele que vai alterar entre o check, quando o cara tiver preenchido a condição, efetivamente, e a bolinha enquanto o cara não tiver preenchido as coisas corretamente do nosso botão. Se você olhar aqui, ó, já ficou... Bom, já desenhamos toda a estrutura HTML. Então agora a gente vai para o CSS. Bora! Aqui, ó, dentro do meu styles.css, o que acontece? Eu vou começar primeiro de tudo aqui. Eu vou colocar algumas variáveis aqui dentro de cores, porque eu vou ficar utilizando ela em vários pontos e eu não quero ficar toda vez tendo que decorar qual cor que eu quero. Então, para eu declarar uma variável dentro do CSS, eu vou vir dentro de root, que é teoricamente o mais alto nível do DOM, e vou colocar algumas cores aqui que eu estou usando. Então, para eu poder declarar uma variável, tem uma convenção que começa com 2 traços e o nome. Então, color, por exemplo, color green, eu vou colocar o meu hashtag 00ff99. Então, ele já vai identificar que dentro dessa variável tem uma cor, que é esse hashtag 00ff99. As outras duas, que é o color pink, por exemplo, eu vou colocar o hashtag E8898, E88098, que é o meu rosa da aplicação, e eu também tenho um color de input text, que vai ser o meu hashtag 333. É um preto um pouco menos preto, digamos assim. Ok. Aqui dentro eu vou começar com as minhas configurações básicas, que são margin 0. Porque se vocês verem, toda a aplicação ela tem se eu tirar isso daqui, ó, vou comentar. Se vocês verem, ela tem um espaço entre as bordas. Eu quero tirar tudo isso aqui. Então, margin 0. Vou colocar o padding como 0 também. E vou colocar o meu box sizing como border box. Então, essa aqui é a minha configuração inicial. E dentro do body, eu vou colocar a seguinte configuração. Eu vou vir aqui no meu font awesome, ou você pode vir aqui também. Ou você pode só copiar do que você está vendo. Copiar esse font family, porque a partir daqui agora eu quero que todas as fontes sejam poppins, e se não carregar a fonte poppins, ele vai usar sans serifa, e um overflow aqui dentro, para evitar qualquer tipo de sobrescrição do que está acontecendo aqui dentro. Beleza? Então deixa eu tirar isso aqui. Veja que a fonte, ó, deixa eu fechar isso aqui que não vou mais usar, isso aqui também não vou mais usar. Isso daqui é a página já pronta, vamos deixar ela aqui como exemplo. Então a gente vai transformar isso daqui, que está muito bonito, nisso. Então já vimos que melhorou um pouco. A fonte já mudou, já está um pouco mais arredondada. E já estamos chegando lá onde a gente quer. Agora vamos lá. Dentro do body, aí olhando aqui o elemento, o primeiro que eu vou estilizar é o meu container. Para estilizar baseado em alguma classe, eu vou usar primeiro o container. Vou colocar um width, que é o width. Tá difícil. Width 100%. E eu vou colocar que o height dele é 100 VH. Se você não sabe o que é o width, é a horizontal, height é a vertical. Então eu estou falando que eu quero que ele ocupe 100% da horizontal e 100 VH, o que isso significa? O visual height, que é a altura da sua tela. Se a sua tela for muito grande, ele vai ocupar 100% dela, não importa o tamanho. Então pode ser um monitor de 15 polegadas, como pode ser uma tela de 25 polegadas ultra wide, por exemplo, que nem o meu caso aqui. Mas independente se ele vai ocupar esse espaço, tá? Agora vem uma coisa legal. Eu vou colocar um background aqui. Background. E o background vai ser um URL que eu vou colocar a minha imagem, que é esse ponto barra assets barra bg. Então a partir de agora vocês vão ver que já não, isso aqui não. Já melhorou um pouquinho. Ainda tá ruim. É porque a imagem ela tem um formato muito grande. Se você olhar essa imagem,
ela tem 10 megas. É muito grande esse negócio. Tipo, se você for olhar as propriedades dela, ela deve ter pelo menos uns 5.000 px, assim, fácil. Então a gente vai ter que falar pra ele que ele vai ter que dar um cover nessa brincadeira. Primeiro, vou colocar um no repeat, porque vai que você está num monitor de 80.000 polegadas, a gente não quer que ele fique repetindo. E um background size de cover, ou seja, eu vou falar, olha, cubra tudo o que está acontecendo. Deixa eu tirar isso aqui para não me antecipar. O cover, para falar para ele, ó, cubra toda a tela. Então ele vai se renderizar e vai se adequar para que ele ocupe o máximo de espaço possível, todo. No caso, ele vai reduzir bastante o tamanho dele para que ele caiba na tela. Ok. E agora eu vou colocar dentro dele um padding, só para ele não ficar colado aqui, ó, na tela. Eu vou colocar um padding de 20 px, para ele ficar em todos os lugares aqui, 20. Eu vou colocar um display flex, porque eu vou centralizar as minhas coisas, um justify content center. Então, ó, já vai no eixo. O que acontece? Justify é no eixo principal, que no caso do display do flex é a horizontal. E o Align Items é o eixo horizontal. Ele já vai centralizou a brincadeira toda para mim. Beleza? Então, a partir de agora, esse aqui é o meu container. E eu vou personalizar o meu wrapper, que é essa classe que eu coloquei, esse item que eu coloquei aqui. Eu não coloquei ele, coloquei, tá aqui. O meu wrapper, que ele vai ser um envelopador do que vai estar dentro aqui do formulário. Um pouco acima do formulário. Então, primeira coisa, eu vou colocar um width de 100%. E eu vou falar para ele que eu vou querer e um height de 100% também, só para ele ocupar o máximo de espaço. Até agora não deu diferença, então você deve estar se perguntando por que eu fiz essa jossa. Seguinte, eu vou colocar 100%, só que eu vou limitar o máximo de width que ele pode ter. O máximo de width que eu achei legal é 450 px. E o max height que ele vai ter é de 600 px. Então se você ver aqui, ó, se você vem aqui no inspecionar elementos e você clicar aqui, ó, ele já automaticamente tem para você o meu wrapper dessa forma. Despreza o LI, tá? Ele tá assim, mas a gente já vai melhorar essa parte bonitinha, essa parte de o style da lista. Mas ele já tem o espaço pré-definido que eu tenho. E caso eu tenha alguma tela, caso eu tenha alguma, como pode dizer, alguma redução do meu layout, então por exemplo aqui, deixa eu jogar aqui, ó, jogar num um iPad, por exemplo, ele já automaticamente sabe que ele vai ter o mínimo de tela. Então você pode vir aqui, ó, responsive, você vai ver que conforme eu vou diminuindo ele vai ficando no centro do jeito que eu tô falando. Então vamos tirar esse responsive daqui. Vamos tirar essa saída dessa telinha aqui. E o que acontece? Max height desse daqui, dele vai tirar. Eu vou colocar um padding de 30 px, que é o padding interno. Então dentro dessa tela vai ficar essa diferença. O background, eu vou colocar... Opa, eu sempre escrevi errado isso aqui. Background, vou colocar um RGBA. Que o RGBA é o que? Você vai colocar White, Green, Blue nessa de 0 a 255. E o A é o alpha, para você controlar um pouco de tonalidade dele. Então é 000, que é o black, e 0.4, para eu controlar um pouco a opacidade dele. Então veja que ele não está totalmente invisível lá por fora. Está um pouco, ele ainda consegue ser um pouco translúcido. E por último, eu vou colocar um border radius de 20 px. Para ele ficar um pouco arredondado e ficar um pouco mais agradável. Pontas muito sharp eu não gosto muito, eu acho que não é uma prática muito boa e acho que ninguém gosta. E agora a gente vai começar a utilizar o nosso form. Então, form container. Então, dentro do meu form, com a classe form container, que é essa daqui dentro, ó, que eu vou começar a utilizar. Não, minta, eu vou começar pelo H1. Então, eu vou colocar form H1. Então, eu vou colocar um o peso da fonte eu vou colocar como 700. E eu vou colocar um margin bottom, que vai ser a margem dele de 15 px. Então, eu vou colocar uma distanciazinha nele aqui, ó, de 15 px. Vou tirar isso aqui.
de 15px, só para ele não ficar grudado com o formulário do que está acontecendo aqui embaixo. Só ver se ficou bonitinho. Tá, eu não coloquei o H1 aqui dentro, por isso que ele não pegou as configurações. Então aqui dentro agora sim ele vai pegar, ó, já deu um espacinho maior. E agora sim a gente vai começar a utilizar o nosso form container. Eu vou falar para ele ocupar o máximo de espaço possível, 100% dele. Eu vou fazer um height de 100%, para que ele ocupe todo o espaço possível. Dentro do meu form, eu vou colocar um display flex, porque eu quero controlar onde vão ficar os elementos lá dentro. E eu também vou colocar um justify content como center. E vou colocar também um align items como center, para que ele centralize as coisas aqui dentro. Ó. Vejam que ele está na horizontal, eu vou fazer ele ficar na vertical, então flex direction, vou colocar um column. Então a partir de agora ele já vai colocar no formato de coluna. E agora eu vou colocar também um color de 1. Opa, 1 não. Hashtag FFF, que vai ser o meu color white. Por que eu não coloquei esse color lá no root de cima? Porque branco e preto são cores bem fáceis de você lembrar. Agora, hashtag 12alpha350 não é um número muito bonito pra gente lembrar. Então, FFF é branco, 000 preto. Ou você pode colocar também aqui o white, que ele já automaticamente identifica tem essa nomenclatura para você. Então já deixou branquinho aqui. E a gente vai continuar a nossa saga aqui de tela. Ok, form container, aí eu vou colocar também eu vou personalizar o meu section aqui dentro. Então cada seção que vai controlar vai controlar o input area e vai controlar o validators area, eu quero que o espaço que eles tenham seja distribuído igualmente. Então, dentro aqui, eu espero que o bem-vindo fique aqui em cima. Esse espaço de corpo inteiro fique dividido entre o meu input e as minhas validações, e o botão fique aqui embaixo. Para isso, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que dentro do meu section, eu quero que eles tenham um flex de 1. Então, a partir de agora, ó, vejam que eles já vai tentar ocupar o máximo de espaço que eles conseguem, obviamente respeitando os limites dos outros. E dentro deles, eu vou querer também que display flex. Eu vou querer que eles fiquem centralizados dentro desse universo de tamanho que eles têm. Então, display flex, então flex direction, flex direction column e justify content center. E é isso. Acho que isso aqui já vai deixar eles centralizados aqui nesse mundo. Uma coisa que eu esqueci aqui foi colocar um divider, um divisor aqui entre eles, que vai ser entre as seções. Eu vou colocar um divisor aqui, então eu vou colocar um ponto divider, que ele vai ser esse cara aqui. Vai ser uma barrinha só para indicar a divisão de responsabilidades, entre aspas, que vai ter. Então aqui no meu CSS, eu vou colocar aqui, ó, vamos brincar aqui, deixa eu relembrar qual que era a cor que eu coloquei aqui. Divider, aqui, ó. Eu vou colocar um div, só ponto divider, eu acho que é ponto divider. Brincadeira, então eu vou colocar um color, vou colocar um border de 2px solid e white, eu coloquei branco, né? Pensei que tinha colocado outra cor, um pouco menos branco. E eu vou colocar também um width de 100%, para que ele ocupe todo o espaço horizontal. E eu vou colocar um text decorator, esse aqui não precisa, né? Deixa isso aqui. E eu vou colocar também uma margem dele, que vai ser, eu vou querer que ele tenha 15px na vertical e 0 15px na vertical, de cima para baixo. E eu vou querer também que ele tenha um espaçamento 0 na horizontal. Outra coisa que eu também vou colocar é um border radius. Vou colocar 10px aqui. Beleza? Então já ficou um pouco arredondado aqui dos lados, só para não ficar muito sharp as pontas. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa saga de formatação. Dado que a gente já tem aqui o divider, eu vou começar formatando primeiro essa parte aqui dos meus inputs, tá? Então, vou colocar
form, daí ponto input form. Então eu vou começar. Eu vou colocar um width máximo. Opa, hoje está difícil. Width de 350 px. 350 px. Então o máximo que ele vai ter esse form é esse tamanho. Dentro dele eu vou colocar um background white. Então eu vou colocar um fundo branco para ele. Eu vou colocar também um display. Na verdade eu vou colocar um height primeiro. Vou colocar um height de 50 px para eu controlar a altura do meu botão. E vou colocar também um margin bottom de 15 px. Para ele separar um pouco aqui entre eles, porque senão não dá para ficar muito grudado. Agora vocês vão ver que está dando uma diferença, né? Porque ele não está ocupando todas. Já está um pouco com cara de formulário, mas ele não está 100%. Outra coisa, eu vou colocar um border radius de 10 px, só para ele ficar levemente arredondado nas bordas. E eu vou colocar um overflow hidden, para que, caso algum dos elementos seja maior do que ele esconda. Overflow hidden. E por último, eu vou colocar um grid, um display grid, para que eu consiga controlar o que está acontecendo aqui dentro dele. E eu vou colocar também um grid template columns. E o que isso aqui vai dizer? Template column. O que isso aqui vai dizer para mim? Eu vou falar para ele qual que é o percentual que cada elemento vai ter dentro do meu grid. Porque se você olhar aqui agora, vamos pegar aqui uma classe acima. Input form. Ele já automaticamente identificou que isso aqui é um grid. Então, por coluna, automaticamente ele vai tentar identificar por linha. E eu vou falar para ele que eu quero que isso aqui seja organizado em coluna e eu quero que 15% desse tamanho seja responsável pelo icon e os outros 85% sejam respectivos do meu input. Então aqui eu vou falar para ele, 15%, 15% e 85%, para que ele ocupe esse espaço aqui. Veja que ele já organizou e deu um input bonitinho. Vocês não estão vendo o ícone, ele está aqui, tá? Porque ele está branco. Então, a gente vai pintar ele agora numa cor um pouco menos, um pouco mais visível para vocês, que é o form. Aí tem input form. E eu vou colocar dentro dele, eu vou pesquisar o i. Aí o i, eu vou colocar um color. E eu quero que ele fique rosa. Então, para eu usar essa variável aqui, como que eu vou fazer? Eu vou falar, var, nome da variável, e color pink. Então, a partir de agora, o meu ícone já ficou rosa, mas ele ainda não está centralizado. Aí, o que a gente vai fazer? De novo, a gente vai centralizar o nosso ícone. Como que a gente vai fazer isso? Então, vou fazer um display flex aqui, um justify content, center, e um align items center. E eu vou controlar também o tamanho do ícone. O ícone você vai controlar pelo tamanho da fonte. Então, fonte size. Então, eu vou colocar 20 px. Que eu acho que, deixa eu ver se fica bom, se é um valor que ficou legal. Então, automaticamente ele já vai aumentar o tamanho dele. Se eu colocasse 30, ele vai ficar muito grande. Aí já é uma questão de UI que vocês podem ver depois. Mas, pra mim, no meu gosto, acho que ficou legal. E vamos formatar também o ponto input form e input. Então, agora dentro do meu input form, que é esse... Se vocês não lembram, eu envelopei o input dentro de um input form para que eu consiga inserir um ícone e um input. Então, dentro do meu input form, input, eu vou pegar esse carinha aqui e vou personalizar ele. O que eu quero nesse cara aqui? Então, primeira coisa, eu vou tirar todas as bordas, border none. Então, ele não vai ter bordas aqui, para vocês verem. Tá vendo que se eu colocar o meu mouse em cima e pressionar, fica azul. Eu vou tirar isso. Para tirar isso, eu vou fazer um outline none também. Então, ele a partir de agora não vai ter isso. A fonte tá muito... vou colocar um background. Eu não quero cores, né? Então, background. Vou colocar none também. Eu não quero nada no background. Pode ser transparente, para mim eu não quero. E também tem outra coisa. A fonte tá muito pequena, ó. É que não dá pra ver, mas vamos pegar um e-mail aqui, por exemplo, ó. Tá muito pequena. Então a gente vai aumentar um pouco pelo font size de 18 px. Deixa eu ver se ficou bom. Vamos ver aqui, ó. Já melhorou bastante aqui, ó. Já tá com uma carinha um pouco melhor de aplicação mesmo. E depois do font size, eu vou colocar um line height, não precisa, e o font weight
de 500, para que ele tenha um pezinho um pouco maior que o normal. O normal é 400, então agora ele já não dá para perceber muito, mas se você ver assim, tem uma leve diferença para quem não tem um olhar um pouco mais refinado com relação a isso. No meu caso também não fez muita diferença, então. Mas a gente pôs assim. E o color, eu quero uma cor diferente, eu não quero que seja o preto padrão, eu quero o preto que eu estipulei, que é o color input text. Então agora, ó, ele já vai ser um pouco menos preto do que estava anteriormente. Também é aquela coisa de UI, você pode ver, pode não ver. Uma coisa que vai acontecer aqui, ó, se você colocar um e-mail muito grande, seu nome for muito grande, ele está ocupando até o máximo da direita. A gente vai colocar aqui um padding right para ele de 20 px. Então o que eu estou falando aqui, eu vou colocar um espaço interno à direita para que ele não fique, ó, quando o nome for muito grande, ele não ocupe todo esse espaço aqui, para ficar mais bonito a sua aplicação. Afinal de contas, não adianta nada ter a melhor funcionalidade do mundo e sua aplicação ser feia pra cacete. Então a gente precisa desse equilíbrio entre as coisas. Então, a princípio, o nosso form está pronto. Agora a gente vai para o nosso validator area. Então vamos lá para o nosso section ponto validator area. Então eu vou personalizar ele aqui, vou colocar um margin bottom de 15 px. Então vou colocar uma divisória entre eles. Um width de 100%, porque eu quero que ele ocupe 100% do meu tamanho aqui. Mas também eu quero que seja limitado a 350 px. Então ele vai ocupar mais ou menos o mesmo tamanho da minha tela. Esse inputs list aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um estilo, uma estilização. Isso aqui a gente vai arrancar fora. Então não fiquem preocupados. Então vamos começar. Então section UL, eu vou fazer a seguinte coisa aqui. List style none. Então eu vou tirar todo o estilo da lista. Então aqui dentro ó, já sumiu aquela bolinha que vocês estão vendo. Só ficou só a bolona que foi eu que programei aqui dentro pelo meu icon. List style. E agora vou colocar um width de... não, isso aqui não precisa, tá? Pode deixar. Tira isso aqui fora. E section UL-LI. Então dentro do meu L, cada lista, eu vou querer que o font size dele seja um pouquinho maior. Porque está muito pequeno isso aqui, eu não enxergo. Então agora já ficou um pouquinho melhor as coisas que vocês estão vendo. Por último não, então section UL, LI e span, dentro do meu span eu vou colocar uma margin right, porque ó, tá muito junto isso aqui. Eu vou colocar uma margem de 15 px para que tenha uma distância entre a bola e o nome. Então para ficar um pouco mais bonito o que vocês estão vendo. E por último, também tem uma coisa, que é o que? Como depois a gente vai ter uma classe que ele vai ficar verdinho, o meu LI, ele pode ou não depois ter uma classe chamada Active, que vai falar para mim quando ele está ativo ou não. Então aqui dentro eu já vou configurar ela. Então section UL-LI Active. Active. Então aqui eu vou colocar um color de var. Então color green. Então eu vou colocar meu color green aqui, ó. Você vai ver que ele já vai ficar. Deixa eu ver porque que não está indo. Tá, tem. Porque o LI, ele não tem dentro do LI uma classe chamada Active. O LI que eu quero estilizar é o LI que estiver com a tag, com a classe Active dentro dele. Então agora ó, já pintou. Então já estilizamos isso aqui. E vamos agora por último. Então agora a gente vai fazer o nosso botão. Fazer o nosso botão aqui, ó, que é o meu input .btn. Então o meu input com a classe button, que é aqui dentro, ó. O input, vamos colocar a classe aqui dentro, class. Eu não coloquei a classe dele, mas tem que colocar, senão vai dar problema. Uma classe de button. E o que eu vou falar aqui para ele? Eu vou querer que, novamente, o outline none. Eu não quero que aconteça nada, porque se eu clicar nele aqui, ó, ele vai ficar com aquele borderzinho azul, igual a gente viu. Eu quero que ele tenha um width de 350 px, não quero mais que isso. Eu quero um border radius de 10 px, como já está ficando isso aqui. Aí eu vou querer um height de 56 px, que é um valor que geralmente eu uso para as minhas coisas. A borda, também tem borda nele, eu vou colocar um border none.
para ficar um pouco mais bonito, ó. Isso, boa. A cor dele, eu vou colocar um color de white, para que a cor do texto dentro dele fique branca. Deixa eu ver, vou aumentar a fonte, 18px, 18px. Então já aumentou aqui. Vou colocar um font weight de 700 para que ele fique um negritão mais chamativo. Se vocês verem aqui, ó, se eu passar o mouse por cima, o cursor não fica o cursor de ponto. Então eu vou colocar um cursor pointer para que ele fique aqui dentro, ó, já mude, independente quando eu colocar o cursor ou não. Eu vou colocar também um background. Background dele. Eu vou pintar ele daquela cor rosa, que é o meu color pink. E depois a gente vai fazer alteração nele, tá? De cores assim, do tipo, puta, quando ele tá disable ele tá cinza, quando não tá. Mas isso aqui não é agora. E também vou colocar pra ele, ainda não vou fazer isso daqui, deixa eu ver, vou colocar um transition aqui. Então isso aqui eu vou fazer depois, porque vai fazer mais sentido depois. Não adianta fazer uma coisa sem sentido aqui agora pra vocês. E por último eu vou colocar um input.btn, eu vou configurar o disable, vamos configurar o hover primeiro, input.btn, hover. Então o que eu quero que aconteça quando eu passar o mouse em cima, porque geralmente ele tende a ficar um pouquinho mais escuro quando isso, por causa de usabilidade, mostrando o que está acontecendo. Porque se você ver aqui, não aconteceu nada, era estranho para nossa ótica ver esse tipo de coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um filter, vou filtrar as cores, o que está acontecendo nele, então brightness, então eu vou configurar a iluminação dele, eu vou colocar 90%. Então, ó, já ficou um pouco melhor. Só que ainda tem uma coisa que me incomoda, que é muito instantâneo, não é natural a transição. Tem que ter uma transição entre eu colocar o mouse e ele tem que ficar mais soft essa animação. Para isso, eu vou colocar um transition, e aqui eu vou colocar all, para falar que qualquer alteração que eu fizer no botão eu quero que tenha alguma transição, e o tempo que eu espero, que são 0,2 segundos, ou 200 milissegundos. Agora, se eu passar o mouse por cima, ó, veja que já ficou um pouco mais soft essa transição, já ficou um pouco mais bonito o nosso formulário. Outra coisa que eu vou configurar aqui também agora é um input btn, aí o disabled, que vai ser quando eu vou ter quando ele estiver desabilitado, enquanto eu não preencho as características das minhas senhas. Vou colocar um background de light gray. Para quem não sabe, light gray é um cinza clarinho. E um cursor, eu vou tirar esse cursor de pointer, vou colocar um alto, para que ele não tenha nenhum tipo. Como que a gente faz para ver isso? A gente vem aqui no HTML e insere um atributo chamado disable, que ele já tem naturalmente. Então aqui agora, nossa, ó, já ficou legal. Só que o hover ainda existe, então a gente vai tirar o hover agora quando ele estiver no modo disable. E como que eu vou fazer isso? Então, input.btn, aí eu vou colocar um disable, e quando tiver um disable, eu quero que o que aconteça quando eu tiver quando ele estiver desabilitado e eu passar o mouse por cima dele. Então eu vou querer que um filter seja de 100%. Um brightness de 100%, ou seja, mantenha 100% da iluminação que está acontecendo. Então agora eu passo o mouse, mas se eu vier aqui, dá para você alterar pelo Inspect também. Vem aqui no Inspect, altera esse carinha aqui, ó, disable, arranca ele fora, ó, ele já automaticamente volta a ter as propriedades do que vocês estavam vendo. Beleza? Então, acho que por hoje é isso, a aula de hoje. Então, galera, na próxima o que a gente vai fazer? Por enquanto, vocês estão vendo isso aqui é só HTML e CSS, mas a gente vai começar a pegar essa senha aqui, ó, e fazer todas as validações para que isso vai dando check, como um check e pintando de verde, baseado se dentro dessa senha tiver essas características de ter um número, ter um caractere especial, ter ao menos 8 dígitos e assim por diante. Então, muito obrigado, valeu!